Salve, salve galera do canal do Mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou André o Mexicano, torcedor de arquibancada igualzinho a você, negada. Eu estou muito preocupado. A gente vai olhar a tabela de classificação, rapaz, Mexicano, tenha medo não. Hoje o Ceará está em 11º lugar com 18 pontos. Caiu uma pontuação, né? Foi para 11º, mas nessa rodada, mas o que está na zona de rebaixamento tem 14, são 4 pontos. Fica com a gente que eu vou te contar tudo. Salve, salve galera do canal, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo do canal. Eu sou o André o Mexicano, como eu falei pra você. Bom, negada, nos últimos 5 jogos o Ceará perdeu 4, ganhou 1, que foi um confronto. Hoje eu digo que é um confronto direto contra o nosso rival Fortaleza, e foi de extrema importância aquela vitória de 1-0, gol do Galeano. Saúde pra você, são 3h50 da madrugada, já são 4h15. Eu não consigo dormir. Legal. Bom, pós o Mundial de Clubes, o Ceará só fez um gol e foi nesse jogo contra o time do Fortaleza, 1-0. Mas não ganhou mais e nem empatou, fora isso aí. Então a preocupação vem porque ele está a 4 pontos da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento hoje tem o Santos, né? Com 14 pontos em 14 jogos. Depois tem o Juventude com 11 pontos em 13 jogos, tem um jogo a menos. O penúltimo é o Fortaleza, que tem 11 pontos em 14 jogos. E o último para mim é o Sport, que é muito difícil a vida do Sport, que tem 3 pontos, 3 empates, 13 jogos, nenhuma vitória. Perdeu agora para o time do Botafogo de 1-0. Fortaleza empatou 1-1 contra o time do Bahia. O Juventude não jogou na rodada, se eu não estiver enganado, né? O Juventude não jogou na rodada, levou de 4-0, mas tem um jogo a menos, levou de 4-0 só do Cruzeiro, solamente do Cruzeiro. E o último, o primeiro dentro da zona de rebaixamento é o Santos, que o Santos levou de 3-0 do nosso próximo adversário, que é o time do Mirassol, né? Se o Ceará conseguir fazer uma graça em cima do Mirassol, será de extrema importância, porque pula para 21 pontos, não pode empatar, né? Não pode empatar, tem que ganhar, né? Tem que ganhar para ir pular para 21 pontos. 21 pontos, a média, né? 45 para escapar da Série B. Então, ainda tem muita coisa para andar debaixo, né? Muita água para passar por debaixo dessa ponte. Por que eu estou apreensivo? E o torcedor sabe. O primeiro tempo do Ceará agora contra o Internacional fora de casa foi até um jogo pau a pau, até levar o jogo, até levar o gol, né? E a diferença do Internacional pro Ceará foi o camisa 10, que sempre dava o passe pro companheiro dele, deixava o companheiro de cara, e o Ceará não tem isso. O camisa 10 do Internacional passava da marcação do Ceará e depois botava a bola no ponto futuro para o jogador chegar batendo pro gol. É isso que o Ceará precisa com o nosso Pedro Raul. E o Ceará precisa de um camisa 10 que faça isso, porque o Mugni não aguenta os 90 minutos. O Rômulo, muito aquém daquele Rômulo que um dia foi. E o Matheus Araújo, um menino que também não mostrou serviço nenhum vindo do Corinthians, né? Tinha até uma esperança, porque o nosso Choca, né? Que veio lá do Corinthians emprestado, fez até um bom futebol no Ceará. Mas não deu certo. E a galera fica gritando pelo nome do Vina, e a diretoria inerte, direção de futebol inerte, né? Todo mundo se reforçou. Você viu, Vitória ganhou de 1-0 no jogo contra o Bragantino. Foi do cara que foi contratado agora, meu filho. Esqueci até o nome dele, fazedor de gol, mano. Fazedor de gol. E o Ceará precisa desse quarteto. O meio campo para distribuir, para fazer gol, de chutar a bola de fora da área.
O ponto esquerda para mim é um dos nossos melhores jogadores, que é o Pedro Henrique. O Pedro rouba a bola, tem que chegar para ele dar um toque só, como foi o cruzamento do Rafael, que ele deu um toque só e ela beijou o travessão e foi para fora, né? E pela direita o Galeano, que é muito arisco, mas não temos reserva. Se Deus o livre, o Pedro Henrique se machucar, o reserva do Pedro Henrique, o Fernandinho, sem potencial nenhum, tá vindo uma cirurgia, a gente sabe, mas tá faltando ser aquele Fernandinho que um dia foi. Pela direita o Tubarão fez gol esse ano, o camisa alvinegra. Era um cara da Argentina que foi-se embora, não rendeu nada, foi-se embora. Aí a gente fica a mercê dessa coisa aí. Principalmente o meu campo, que não cria. O meu campo do Ceará não cria. No jogo contra o Mirassol, a gente já perdeu o Bahia e vai entrar o Nicolas. Aí eu tenho medo do Nicolas, que não vem jogando e é muito abaixo do Matheus Bahia, né? Dá uma falhada por ali e o Mirassol sai na frente. O Ceará não tem poder de fogo para virar o jogo. As peças lá na frente, a oxigenação do Ceará com Ailon, isso aí é um tapa na cara do torcedor, né? Tapa na cara do torcedor. O Tubarão passou 5 meses para entrar em forma para jogar. E aí a sequência do Ceará, sequência pesadíssima. Tá faltando apenas 4 jogos para terminar o turno. 4 jogos. O Ceará pega o Mirassol. O Ceará sai para jogar contra o líder do campeonato hoje, que é o Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Aí depois o Ceará recebe dentro de casa o Flamengo, que hoje é o vice-lanterna, que é o vice, né, na competição, apenas a 3 pontos do time do Cruzeiro. E o Flamengo, pasmem meus senhores, tem um jogo a menos, se ganha também vai para 33 pontos. E o último jogo do Ceará, né, o último jogo do turno, se chama Sociedade Esportiva Palmeiras, lá em São Paulo. Aí você imagina no segundo turno o Ceará tendo que pontuar, pegando Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Com essa diretoria que está aí sem trazer ninguém, você imagina. Isso que nos comentários a galera diz: Mexicano, tu vai ver, o Fortaleza vai passar do Ceará. Mexicano, tu vai ver, o Ceará vai estar em queda. Agora que vai entrar, agora que vai, né? A competição vai dificultar mesmo. Meu irmão, é Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, só esses 3 aí. O Ceará vai conseguir 1 ponto nesses 3 confrontos aí, diretoria. Me fale a verdade. Me fale a verdade, mano. O que é que vocês acham? Eu não tenho esperança, não. Eu não vou chegar aqui e contar mentira pro meu torcedor, aquele que segue o mexicano, porque eu sou Ceará. Não, mano, eu tenho que jogar real, mano. Eu tenho que jogar real. Cara, é muito difícil ganhar do Flamengo, do Cruzeiro e do Palmeiras. Até do próprio Mirassol, que subiu com a gente. Mas é um time, se eu não estiver enganado, é um time do Nelson Batista, né? Ou então é do filho dele. Na ponta dos casos, meteu 3-0 no Santos e não quis saber de nada não, filho. Foi pra cima e peitou e fez e acabou-se. Com contratações pontuais. O time que joga pra frente, o time do Mirassol. E eu tenho medo de Ceará levar um gol do Mirassol aqui no Castelão. Muito difícil virar o jogo, mano. E o Ceará necessita terminar o primeiro turno pelo menos com 21 pontos. 25 seria 24 seria maravilhoso, né? Porque aí tinha que batalhar por mais 25 pontos no retorno para tentar a permanência na primeira divisão, que é a galinha dos ovos de ouro para 2026. Se não contratar, a chance de entrar na zona de rebaixamento é muito grande. E para sair de lá, a sorte do Ceará Sporting Clube, eu não vou mentir, o Ceará perdeu para o Internacional, o Internacional colou no Ceará, né? 18-17. E o Grêmio também tem 17. Mas tem o São Paulo, tem 16. Vitória, que ganhou de 1-0, tem 15. E o Vitória ganhou de um time muito bom, que é o time do Red Bull, né? O Vasco tem 14, o Santos tem 14. A minha esperança é um Santos desse aí e um Vasco desse aí, juntamente com um Sport, né? Aí briga Juventude, Fortaleza e o próprio Vitória, né?
pelas 4 últimas posições por ali. Então, nos confrontos diretos, beliscar um pontinho, se o Ceará beliscasse uma vitória, pelo menos num desses 3 jogos, né? Que é Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Se ele conseguisse uma vitória em cima desses 3 aí, né, cara? Porque no confronto direto contra o Sport, ele tem que ganhar. Contra o Fortaleza, ele tem que ganhar. Contra o Juventude, ele tem que ganhar. Contra o Santos, ele tem que ganhar. Contra o Vasco, ele tem que ganhar. Contra o Vitória, ele tem que ganhar. Se não quiser jogar em 2026 a Série B, né? Então, minha preocupação e a diretoria está inerte. Inerte. Pensa que tem time. Só tem um time na conta do chá. E é porque mandou o ponta direita, que era o argentino, que não foi-se embora. O Recalde foi-se embora. O Léo Rafael foi-se embora. O Marlon, o Sport tá dando time pra Série B, o Marlon foi embora. Quem mais? Agora o João Vitor foi embora. Todo mundo tá indo embora, velho. E não tá trazendo ninguém. Que palhaçada é essa, mano? Que palhaçada é essa com a cara do torcedor? Sabemos que o João Paulo é bicampeão cearense. Sabemos que o João Paulo conseguiu o tri do Nordeste. Sabemos que o João Paulo levou o time para a primeira divisão. Agora tem que fazer diferente do que foi feito com a presidência anterior, que trazia só jogador fuleiro. Verdade é essa, jogador fuleiro. Achava um, quando ele achava um, ele se gabava. Aí ele tinha esquecido dos 10 que ele tinha errado. Aí achava mais outro, aí tinha esquecido dos 20 que ele errou. Agora não tá vindo ninguém. Esse ano até que achou o jogador. Fabiano, Dieguinho, Pedro Henrique, Pedro Raul. Gosto de... Mas tá faltando jogador, cara. Tá faltando reservas à altura, mano. Virei YouTube porque amamos o Ceará. Ai, meu Deus do céu, nos ajuda. Nos ajuda, meu Deus. Vai uma oração aqui. Que eu tô aflitozinho, ansioso. Já sou ansioso, não consigo nem dormir. 4h20 da manhã. Vai, mozão.